Dislexia, de um modo fácil e simplificado, a gente pode dizer que é um transtorno do aprendizado, onde está envolvida a fala, a linguagem e a escrita. Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes e nós estamos no canal Humanize. Por aqui nós vamos continuar nossa jornada falando sobre saúde, principalmente saúde mental. Antes da gente começar o tema, eu quero pedir para vocês se inscreverem, deixarem um like, até para a gente entender que nós estamos indo no caminho certo, que vocês estão gostando dos conteúdos. Hoje nós vamos falar sobre dislexia. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que é dislexia? Dislexia, de um modo fácil e simplificado, a gente pode dizer que é um transtorno do aprendizado, onde está envolvida a fala, a linguagem e a escrita. Mais especificamente, é uma alteração que traz transtornos na escrita. É um transtorno neurológico também, só que multidisciplinar, onde tem envolvidos várias especialidades da saúde. Então a gente pode dizer que um paciente ele tem dislexia, ele é disléxico, quando ele tem dificuldade na leitura e na escritura, na escrita, principalmente em identificar letras, reconhecer letras e fonemas e a conexão entre os sons dessas letras. Ou seja, existe uma diversidade de partes do cérebro que está alterado nesse transtorno. Os estudos mostram que mais é a parte do lado esquerdo do cérebro que está alterado. Então a pessoa que tem dislexia, ela pode ter dificuldade em identificar as letras, em reconhecer esses fonemas e falar e também escutar. Às vezes ele escuta uma palavra e escreve outra. Então, basicamente, seria uma dificuldade de codificar essas letras. Então a dislexia está muito ligada à escrita. Tem uma dificuldade no aprendizado. A gente pode dizer que é uma doença do neurodesenvolvimento. Até porque, na maioria dos casos, essa doença é descoberta quando a criança entra na fase de alfabetização. E ele é exigido ter esse tipo de capacidade. E aí, geralmente, aonde é feito esse diagnóstico. Mas também existem casos que as pessoas só descobrem esse tipo de transtorno depois na vida adulta. Então, resumidamente, a dislexia seria um transtorno que a pessoa tem uma dificuldade em ler, falar e entender a palavra escrita. Como eu falei, geralmente esse diagnóstico é feito na fase da criança da alfabetização, né? Uma fase que a criança está um pouquinho maior. Mas antes disso, a gente pode já começar a perceber alguns sinais, né? Alguns sinais precoces para a gente começar a acender a luz de alerta e buscar um profissional caso veja a necessidade disso. Quais são esses sinais? São eles, por exemplo, um paciente que tem uma história familiar, que tem um pai, uma mãe, um irmão, né, que tenha dificuldade na leitura ou foi diagnosticado com dislexia. Pacientes que tiveram problemas no parto, né, tiveram um parto atrasado, tiveram que ficar internado em UTI ou internado muito tempo após o seu nascimento. Um paciente que nasceu precocemente ou prematuro, né, o mais correto para dizer. Ou seja, um paciente que teve anóxia no seu nascimento. O que é anóxia? É um tempo sem respirar. Um paciente que tem atraso na fala desde os seus primeiros anos de vida. Um paciente que tem dificuldade em discernir desenhos do sentido gráficos. Como, por exemplo, um paciente que tem dificuldade de diferenciar letras e números. Um paciente que tem uma dificuldade, uma criança, né, muito nova, que tem muita dificuldade em lembrar palavras, sons, letras ou sequências de letras. Um paciente, né, uma criança que tem uma grande dificuldade em guardar rimas, letras de canções. Lembrando que cada fase da criança ela vai aprendendo essa capacidade. A gente não pode generalizar e achar que tudo é doença. O certo é observar e se acaso veja alguma alteração, aí é indicado buscar um profissional. Um paciente, uma criança que tem uma dificuldade na sequência motora, né, no seu desenvolvimento motor, também é um sinal de alerta. Um paciente, uma criança que tem dificuldade na sua capacidade espacial, como por exemplo, crianças que têm dificuldades com quebra-cabeças, crianças que têm dificuldade em se situar no espaço, crianças que têm dificuldade de lembrar nomes de objetos e até nome de pessoas. E uma última coisa que é interessante a gente prestar atenção, pacientes que têm dificuldade ou não têm prazer com atividades ligadas à leitura, com desenhos, com cadernos, com historinhas e materiais gráficos em geral.
Lembrando, todos esses diagnósticos, todos esses sintomas, eles não podem ser pincelados, né? Não quer dizer que o paciente ou a criança apresentou um sintoma desse, que já é uma certeza que ele tem esse tipo de dislexia. Até porque o diagnóstico desse tipo de transtorno é bem complexo, ele envolve vários profissionais de saúde, assim como o seu tratamento também. Vamos falar um pouco sobre tratamento. Quando a gente fala em medicação, é muito difícil ser usado medicações nesse caso, a não ser que existem casos de pacientes que têm dislexia mais TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí provavelmente o médico, o neurologista ou o psiquiatra, ele pode sim receitar uma medicação. Mas na maioria das vezes, esse tratamento é feito multiprofissionalmente com técnicas. E essas técnicas, elas tentam trazer para o paciente práticas de estratégia de aprendizagem, que estimulam a leitura. Os profissionais envolvidos nesse tratamento são, por exemplo, um pedagogo, um psicólogo, um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo é muito importante nesse tipo de transtorno, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. E um médico, de preferência um neurologista ou um psiquiatra, para você ver que é bem complexo, né? E essas técnicas, elas tentam trazer uma prática para aumentar a aprendizagem da leitura desse paciente, a escrita e a visão em geral. Esse tipo de transtorno traz algumas coisas para a gente refletir bem interessante, que, por exemplo, o paciente que tem esse tipo de transtorno, ele tem que buscar técnicas de aprendizagem diferenciadas. E isso é uma coisa que a área da educação sempre tem que se reciclar e buscar, ir atrás. Inclusive, o diagnóstico desse tipo de transtorno é bom ser feito o mais rápido possível, para esse paciente ser laudado, né, e ele ter uma metodologia diferenciada. Inclusive, a pessoa que tem esse tipo de transtorno, e ele tem um laudo, ele tem um diagnóstico bem feito, ele tem até direitos, né? Ele tem direito a fazer uma prova diferenciada, por exemplo, uma prova oral, né? Ele tem direito, às vezes, de ter um tempo a mais para resolver a prova. Então, é muito interessante a gente fazer esse diagnóstico mais precocemente para buscar maneiras diferentes desse paciente aprender. Até porque a dislexia, ela não mostra que a pessoa ela é atrasada ou lenta. Ela mostra que a maneira dela aprender é diferente. E existem casos, por exemplo, de artistas famosos que têm muita dificuldade na leitura, mas são ótimos artistas plásticos, artistas músicos, né, que trabalham com música, e uma diversidade de outras profissões que a escrita não tem um impacto tão grande. Para vocês verem que um tipo de transtorno desse não mostra que a pessoa é mais lenta, mostra que o jeito dela aprender é diferente, né? Então é uma coisa bem interessante. Espero que vocês tenham entendido esse tema. É um tema não é muito comum, né, na prática clínica, mas existe. E o mais importante é a gente acender a luz de alerta o mais rápido possível e buscar um profissional de saúde para tentar fazer esse diagnóstico. Lembrando que é multiprofissional. Se você me pergunta em qual profissional você levaria primeiro, né, o seu filho que você tenha suspeita, eu indicaria um médico, ou um psiquiatra, ou um neurologista. E após ele fazer essa avaliação, provavelmente ele vai encaminhar para os outros profissionais. Tá bom? Espero que essas informações sejam de grande valia. Semana que vem tem mais. Continuem com a gente. Sempre nós vamos tentar trazer informações de qualidade e que possa ajudar vocês nesse tipo de transtorno. Fiquem com Deus. Até a próxima.